Irmãos, bom dia. Deus continue abençoando a vida de cada irmão, cada irmã, que nessa manhã aqui está. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre missões. E como é um domingo, né? Como aqui já foi dito, um domingo especial, o domingo da ressurreição, nós vamos tentar falar da missão através da mensagem da ressurreição. E como o tema é no amor do Pai, vamos completar a missão, nós temos, então, aqui a mensagem do amor e a mensagem da missão. Amor e missão precisam sempre andar de mãos dadas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos 16, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Hoje nós vamos falar, dentro desse tema missionário, sobre os mensageiros da vitória sobre a morte. A primeira pergunta que me surge diante da leitura do texto é o seguinte: por que Deus conta conosco na anunciação do Evangelho? Deus poderia fazer isso sem qualquer ajuda humana. Deus poderia fazer com que o Evangelho chegasse a todos os povos num estalar de dedos. Mas Ele conta com o homem. E quando nós, então, perguntamos por que Deus conta conosco na proclamação do Evangelho,
nós precisamos responder a essa pergunta, mas antes precisamos conhecer as duas incógnitas que estão, na verdade, por trás dessa pergunta. Quem são os mensageiros e qual é a mensagem que esses mensageiros precisam levar? E primeiro nós vamos falar aqui da mensagem. E nós entendemos que toda grande mensagem é necessário ser anunciada por um grande mensageiro. Nós precisamos de grandes mensageiros na anunciação de grandes mensagens. Por exemplo, vamos pensar no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que o próprio anjo Gabriel, ele lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 até o versículo de número 28, diz assim o texto da palavra do Senhor: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada de Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Para uma mensagem especial, um mensageiro especial. Deus escolhe o anjo Gabriel para poder proclamar essa mensagem a Maria. Certamente, se isso não fosse feito, não mudaria muito a história. Talvez um desentendimento entre José e Maria, alguma coisa dessa natureza, mas Jesus teria nascido. Também a palavra de Deus nos diz que para essa grande mensagem, também anjos foram dispensados do céu para proclamá-la aos pastores que estavam cuidando do seu rebanho no pasto. E a Bíblia diz aí no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, o versículo 8 até o versículo de número 14, a Bíblia diz justamente isso. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Deus sempre utilizou-se de mensageiros especiais. Eu me lembro, por exemplo, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor, naquele momento que Isaque estava para ser morto pelo seu pai, em que o cutelo já estava quase que posto ao seu pescoço, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou em alta voz. Um mensageiro específico, especial, com uma mensagem especial. E se nós pensarmos na mensagem do Evangelho, nós teríamos que pensar em mensageiros especiais. Sim, a mensagem da ressurreição, ela carece de um cuidado ainda maior para ser anunciada. Se o nascimento de Jesus foi anunciado por anjos, a ressurreição deveria seguir o mesmo padrão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai nos explicar, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai nos explicar a importância do Evangelho. E ele diz,
aí na primeira carta aos Coríntios, a partir do verso de número 12. Ele diz, 1 Coríntios 15, a partir do 12, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que algum de vocês, e aqui no caso, possivelmente os saduceus, porque não criam na ressurreição, os fariseus sim, mas os saduceus não. Paulo então continua dizendo, por que há alguns de vocês que afirmam que não há ressurreição de mortos? Porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo, então, aqui está falando da importância da mensagem da ressurreição. E ele coloca aqui algumas consequências do fato, ou se Cristo não tivesse sido ressuscitado. A nossa pregação seria vã, a nossa fé seria vã, seríamos falsas testemunhas de Deus, permaneceríamos em pecado, quem já morreu também está perdido, além de nos tornarmos pessoas infelizes. Esta é a mensagem mais importante do Novo Testamento. Mais importante até que a mensagem do nascimento de Jesus. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria totalmente vã. Aliás, quando nós falamos sobre o Evangelho, e se eu te pedisse uma definição agora do que é o Evangelho, talvez você daria aquela definição mais básica que existe. Evangelho é boas novas, uma tradução. Mas boas novas de quê? Do nascimento de Cristo? Não. Evangelho não é as boas novas do nascimento de Cristo. E Paulo mesmo explica isso. Ele diz aí no capítulo 15 mesmo, a partir do verso 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E aí ele diz, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E ele está dizendo aqui do Evangelho. Ele diz que recebeu o Evangelho, e ele diz, eu entreguei a vocês o que eu recebi, o Evangelho. E que Evangelho é esse? Ele explica, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a mensagem da ressurreição, é a mensagem de um Deus que se entrega por nós, é a mensagem de amor. Quando nós falamos aqui que a mensagem é especial, é porque a Bíblia diz que ela é a mensagem
mais especial do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a mensagem da vinda do Messias, talvez fosse a mensagem central do Velho Testamento. O Velho Testamento existe e se resume numa única mensagem: o Messias vem. Agora, o Novo Testamento se resume numa única mensagem: Ele vive, Ele ressuscitou. E se cremos num Deus que não ressuscitou, nós cremos num Deus morto. E aí não vale de nada a nossa fé. E aí nos tornamos infelizes, sem qualquer esperança no nosso coração. O Evangelho é Cristo ressuscitado. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Pois bem, falando então da mensagem, nós precisamos focar agora no mensageiro. Se temos a mensagem, e essa é a mensagem da ressurreição, agora pensemos nos mensageiros. Quem foram os escolhidos para serem os primeiros portadores dessa mensagem? Se com o nascimento de Cristo os anjos foram escolhidos, quem foram os escolhidos para anunciar a mensagem da ressurreição? Quem foram as primeiras testemunhas do fato, que é o mais fundamental do Novo Testamento? E aí no texto de Marcos, a Bíblia nos diz, e eu peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, e o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 7, ele diz que aquelas mulheres, a Bíblia diz no verso 1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e alguns vão dizer Maria Salomé, daí as três Marias, mãe de Tiago, Maria Madalena e Maria Salomé, são as primeiras a visitarem o túmulo, e o encontram vazio. E quando elas o encontram vazio, o anjo que ali estava disse para elas: vão, versículo 7, e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia. Elas foram as escolhidas para serem as anunciadoras da mensagem mais importante que o Novo Testamento carrega, a ressurreição. Elas teriam que ir a Pedro, Tiago, João, elas teriam que chegar diante de todo o colégio apostólico e dizer: ele vive. Mas o texto diz também que Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé, elas não aguentaram a pressão. E elas desistiram da missão. Missão dada não foi missão cumprida para elas. A Bíblia diz aí que, verso 8 do capítulo 16, que, e saindo elas, fugiram do sepulcro. Nos paralelos, ou nos sinótipos, vai estar outros detalhes, dizendo que aquele anjo que anuncia e diz para ela assim: vão e falem da ressurreição, a Bíblia diz que ele desceu como um raio, é isso que está lá no texto. Ele vem como um relâmpago diante delas, e elas são tomadas de temor e de tremor, e a Bíblia diz que também de assombro, versículo de número 8, e aí a Bíblia diz: e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Imagina só, foram selecionadas direto do céu, para serem as proclamadoras da mensagem mais importante do Evangelho, mas
o coração daquelas mulheres foram tomados por medo. E a Bíblia diz que o que elas fizeram é o que todos nós fazemos quando o nosso coração está repleto de medo. Fuga. Elas fugiram. Sabia que nas nossas igrejas nós temos muitos vocacionados? Muitas pessoas que poderiam estar no campo missionário, poderiam abraçar o ministério, e eu digo isso até de tempo integral, mas por vezes o medo impede de anunciar ou de cumprir a missão. A Bíblia diz que elas então não anunciam, porque quando o medo sobrepuja o amor, ao invés de testemunhar, nós fugimos. E isso é importante, grava isso. Quando o medo sobrepuja o amor, nós fugimos. Isso acontece na nossa vida também. Acontece no casamento. Quando o medo sobrepuja o amor, o que existe são fugas dos relacionamentos, no trabalho e tantas outras áreas da vida. Foi o que aconteceu com Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé. Elas resolvem fugir. Mas Maria Madalena, ela insiste um pouco mais. E a Bíblia diz que ela permanece. Ela resolve ficar. A Bíblia diz aí no versículo de número 9, que havendo Jesus então ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Apareceu primeiro a Maria Madalena. E o texto faz questão de dizer da qual tinha expulsado 7 demônios. Talvez isso não fosse necessário estar no texto. Talvez não caberia essa explicação do passado desta mulher, mas está aqui. Talvez na tentativa de explicar o que acontece posteriormente. Porque a Bíblia diz que, diferentemente das demais, aí no versículo de número 10, depois que ela tem um encontro pessoal com o Senhor, depois que ela experimenta a presença, a Bíblia diz, e partindo ela, foi anunciá-lo, anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. A Bíblia diz que essa mulher, e como a Bíblia mesmo diz, esta ex-endemoniada, de pelo menos 7 demônios, a Bíblia diz que ela então permite que o amor sobrepuja o medo, e ao invés de fugir, ela testemunha. Ela faz o caminho inverso de Maria, mãe de Tiago, e de Maria Salomé. E eu não estou aqui desmerecendo Maria, mãe de Tiago, e nem desmerecendo Maria Salomé. Muito pelo contrário. Talvez também, se lá estivesse, teria fugido. Mas eu quero aqui enaltecer essa mulher. Essa mulher que resolve ficar um pouco mais. Quero enaltecer essa mulher, porque as outras tiveram o privilégio de ver o túmulo vazio, mas Maria Madalena vê o Senhor ressurreto. É muito melhor. A Bíblia diz que ela é a primeira a presenciar o Cristo ressurreto. E a Bíblia diz, lá em João, o sinótipo desse texto, e eu preciso ler isso com os irmãos, João capítulo 20, se você puder abrir a sua Bíblia, esse encontro.
Marcos é sucinto, mas João descreve com mais detalhes. E a Bíblia diz, João, capítulo 20, verso 11 em diante, diz assim: Maria, no entanto, permanecia, ela não fugiu, ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus então lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus está preocupado com a dor daquela mulher. Jesus pergunta à mulher, a Maria: mulher, por que você está chorando? Mas ela não está nem aí para a dor dela. Ela, na verdade, quer saber sobre o corpo de Jesus. E ela, então, volta a pergunta para o próprio Jesus e disse: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Mas Jesus diz: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Não me detenha, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá até os seus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi, ela fez 2 coisas. Ela não fugiu, ela foi. Há 2 verbos aqui que são importantíssimos. O primeiro deles diz que ela foi. O mensageiro. O primeiro verbo fala do mensageiro. Quem? Maria, ela foi. E o segundo fala da mensagem, ela anunciou. E qual foi a mensagem que ela anunciou? Ele ressuscitou. Porque Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé, poderiam chegar lá, diante dos discípulos, e dizer assim: olha, eu estava lá no túmulo, e um anjo disse que ele ressuscitou. Eu ouvi, e eu passo aquilo que eu ouvi. Mas Maria Madalena não. Ela é o tipo de mensageira que não tem uma mensagem discursiva, não. Não é uma mensagem que tenta dilubriar o outro, que tenta convencer o outro. A mensagem dela é a mensagem que diz: eu vi o Senhor. Esta é a mensagem. Esta é a preciosa mensagem: eu vi o Senhor. Aos olhos de Cristo, a mensageira está totalmente apta. Ela ouviu do anjo, ela viu o Senhor, ela experimentou da presença, e agora ela está com seu coração em chamas. Então o Senhor diz: vá e fala aos outros que eu estou vivo. Fala aos outros aquilo que você viu. Fala aos outros dessa chama que arde no seu coração, porque quando o amor sobrepuja o medo, nós testemunhamos aquilo que não somente ouvimos, mas aquilo que nós experimentamos, nós vimos. Não basta, meus irmãos,
ouvir a mensagem. O mensageiro, e nós estamos agora falando do mensageiro, já falamos da preciosa mensagem, mas eu estou focado agora no mensageiro, nos missionários que aqui estão. Não basta apenas ouvirmos falar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, não basta saber que o túmulo está vazio, é necessário experimentar da presença do Cristo ressurreto. E quando experimentamos o Cristo ressurreto, nós anunciamos, através do amor, nós cumprimos a missão. Porque nós experimentamos o amor, sim. Aquela mulher com o coração enlutado, que ao sábado pela manhã, junta as amigas, vai até o túmulo, chega ao túmulo, está uma confusão, uns homens esquisitos, e todo aquele tumulto, todo aquele cenário de morte, ela permanece ali com seu coração quebrantado, dolorido, em busca do seu mestre. E o seu mestre, da maneira mais acolhedora possível, ele não aparece a ela dizendo, beleza mulher, vai lá e anuncia. Não, ele aparece e preocupa-se com as dores do coração da mulher. Por que choras? Porque missionário também chora. Missionário também tem dor. Missionário também sofre. No livro Valiosos Demais para que se Percam, o autor faz uma pesquisa do campo missionário e relata que a cada 10 missionários que vai ao campo, 8 retornam. Não é por conta de dinheiro, não é falta de dinheiro. Deus utiliza, se não utilizar das nossas vidas, Ele utiliza até o ímpio para sustentar o missionário no campo. O dinheiro não é o problema. O missionário não volta do campo por falta de dinheiro. William Carey, que é o pai de missões modernas, diz que ele embarca com 12 centavos de dólares no bolso, porque dinheiro não é problema para missionário. Mas eles retornam pela falta de pastoreio, pela falta de cuidado, pela solidão, muitas das vezes, que enfrentam no campo missionário. Nós não podemos apenas saber as verdades do Evangelho, nós precisamos experimentar dessa presença do Cristo que ressuscitou. Ele vive. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu com 12 anos de idade, comecei na carreira do futebol e cresci até me profissionalizar. Mas houve um momento da minha carreira que foi um divisor de águas. Eu já havia saído de um grande clube de futebol e o meu empresário, ele me procurou e disse assim, olha, nós estamos com um contrato e uma proposta para você com o Pescara da Itália. Você vai assinar o contrato e você vai para a Itália ainda esse mês. E aí começamos todos os preparativos, passagem, reservas, roupas, testes físicos, enfim, todos os preparos para que a viagem acontecesse. E naquele intervalo, até a viagem, eu tinha feito a prova do seminário. Eu tinha passado no seminário, na prova, e as aulas iam começar um dia antes da minha viagem para o exterior. E aí eu resolvi procurar o meu pastor, adolescente, aquela angústia, sem saber
ao certo o que estava acontecendo, se eu deveria, de fato, querendo me retratar com ele, porque não ia mais para o seminário, aquela coisa toda. E aí, terminou o culto pela manhã, eu parei meu pastor Hélio, hoje está aqui pastoreando a PIB de Governador Valadares. Eu parei ele no corredor da igreja e disse: pastor, preciso te dar uma notícia. Aconteceu, então, de eu assinar um contrato, e eu já tinha assinado o contrato, e queria saber do senhor, o que o senhor acha, se eu devo ir jogar o futebol, se eu devo ir para a Itália, ou se eu devo ir para o seminário, o que o senhor acha disso? Ele olhou nos meus olhos, com aquele olhar de decepção, e disse assim: vai jogar seu futebol. Porque quando Deus chama alguém, Ele não põe dúvida nenhuma no coração. Se você está com alguma dúvida no seu coração, vai jogar o seu futebol. Irmãos, se ele tivesse dado uns 3 tapas na minha cara, teria sido melhor. Aquilo me quebrou por dentro. Um arrependimento profundo na minha alma. Uma tristeza profunda tomou conta do meu coração por alguns dias, e eu não consegui fazer aquela viagem. Eu disse para o meu empresário, que é um grande empresário hoje no meio do futebol, e eu disse para ele, o Roberto Assunção, eu disse: Roberto, eu não vou mais na viagem. E tinha outros jogadores, o Giovani, o Fábio Júnior, que hoje é comentarista, o Jefferson, que foi seleção brasileira, enfim, e alguns outros foram, e eu desisti, eu não fui, eu não quis, porque eu sabia que eu precisava anunciar o Evangelho. Irmãos, não basta saber que Ele ressuscitou, tem hora que a presença dEle é necessária. E quando isso acontece, você vence os seus medos, você vence as paranoias, você vence as dúvidas, e você vai, é simplesmente assim, você vai e diz: eu vi o Senhor. Esta é a mensagem da ressurreição. Eu vi o Senhor. Às vezes nós encontramos a terra dura, difícil, árida. Às vezes nos perguntamos se valeu mesmo a pena, se somos mesmo chamados. A Bíblia diz que ela vai, encontra os discípulos reunidos dentro de uma casa, todo mundo com medo, e ela chega porque a Bíblia diz que ela sai dali com uma alegria enorme no seu coração, chega diante dos discípulos e diz: eu vi o Senhor ressuscitado. E a Bíblia diz aí, no texto de Marcos 16, no versículo de número 10, que ela leva e faz, ela oferece aquilo que ela recebeu do Senhor. Depois de ser consolada pelo Senhor, a Bíblia diz que ela, quando encontra os discípulos, viu que eles estavam tristes e chorando, e eles ouviram que ele vivia. E eles ouviram que ela o tinha visto, mas a Bíblia diz assim: eles não acreditaram. A mensagem é boa, o mensageiro é escolhido por Deus a dedo, mas quando a mensagem chega, eles não a recebem. E eu fico me perguntando, por que eles não receberam? O verso 14,
a Bíblia diz que Jesus censurou eles por causa da incredulidade, da dureza de coração. E aí diz um outro texto, outra parte do verso 14, que diz assim, né, censurou a dureza de censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Não deram crédito, não é nem necessariamente a mensagem, mas ao mensageiro. Por que aqueles homens não deram crédito ao mensageiro ou à mensageira? Incredulidade, dureza de coração. Incredulidade é a dificuldade de crer e de deixar-se convencer. Às vezes o sujeito sabe que os seus argumentos são fracos, mas ele não se deixa se convencer. A dureza de coração é a perda de total sensibilidade. Você fala, entra num ouvido, sai no outro, aquilo não provoca absolutamente nada. Mas quando a Bíblia diz, não deram crédito ao mensageiro, eu fico pensando, será que eles teriam razão? Porque o texto diz, dela havia sido expulso 7 demônios. Aquela endemoniada que todos conheciam, e talvez por isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta. A tradição cristã associa ela à prostituição. Porque naquele texto que diz que a mulher se aproxima, lava os pés de Jesus e tal, aquela coisa toda, fazem uma associação a Maria Madalena. A tradição vai dizer que ela, além de demônios, ou que esses demônios eram demônios de prostituição. Mas não precisava nem ser uma prostituta, só de ser uma endemoniada. A Bíblia diz que tomada de 7 demônios, ninguém punha fé naquela mulher. Ninguém punha fé nas palavras daquela mulher. Não sabemos se por este ou por outros motivos, Maria Madalena não era uma mulher crível pelo colégio apostólico. Talvez para eles a mensagem e o mensageiro tinham que estar na mesma altura. Eu falei aqui na classe semana passada, daqueles que olham para o sujeito e dizem assim, eu não creio, porque ele não vive o que ele prega. Irmãos, que coisa de menino. Como diz o próprio Senhor Jesus, às vezes nós parecemos meninos da praça, tocam flauta e a gente chora, cantam lamentações e a gente sorri, a gente parece meninos de contradições. Quem disse para você que nós estamos na mesma altura do que a mensagem? A mensagem é muito maior do que nós. Nós não chegamos nem perto da mensagem. Nós tentamos, nos esforçamos, mas a mensagem é muito maior do que nós. Ela é palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Até porque a lógica do Evangelho não é essa. Não é a perfeição, não é essa a lógica do Evangelho, nunca foi. Já me perguntei por que Maria Madalena ficou e as demais fugiram. Não poderia ter sido o inverso, não teria sido um processo muito mais fácil. Poxa, deixa Maria Madalena embora, essa ex-endemoniada. Fica aqui Salomé, não tem um passado tão esdrúxulo quanto o de Maria Madalena. Talvez seria muito mais fácil, talvez se João tivesse ido primeiro ao sepulcro, quem sabe um fariseu, um doutor da lei, tivesse ido primeiro ao sepulcro, mas por que escolher uma ex-endemoniada, essa é a questão? E às vezes parece que nos processos Deus dificulta as coisas.
A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus trabalha com pessoas inviáveis. Deus revela maravilhas aos que não têm credibilidade. Usa pessoas inviáveis, porque a lógica do Evangelho é justamente esta. O processo do início até o fim é um processo da graça de Deus, para ninguém se gloriar, nem quem prega e muito menos quem crê. É por isso que ele usa estas pessoas. Se tem alguém, ou se tem de alguma coisa que nós temos que se gloriar, que a gente se glorie no Senhor. Jesus ressurreto, ele termina então comissionando. A Bíblia diz que ele dá uma palavra aos seus discípulos sobre a incredulidade, a dureza de coração, no verso 14, e no verso 15 ele diz: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Todo mundo e toda criatura, até aos endemoniados. E aí eu aprendo, nesses 4 minutos restantes, eu aprendo aqui 4 lições. A primeira delas: quem ouviu a mensagem da ressurreição, e a mensagem da ressurreição é o Evangelho. Quem ouviu o Evangelho, quem sabe que o túmulo está vazio e experimenta a presença de Jesus, ele não foge, ele completa a missão. Consegue entender isso? A missão só vai ser completa por aqueles que ouviram, viram o túmulo vazio, mas experimentaram daquela presença maravilhosa do Senhor e saem por aí falando até aos postes: Ele ressuscitou, Ele vive. Segundo, o bom mensageiro não tem uma mensagem discursiva, convencida, argumentativa. Ele apenas diz: eu vi o Senhor. Às vezes a gente foge dizendo: eu não fiz teologia. Às vezes a gente quer ir para um seminário para poder pregar o Evangelho. Evangelho, meus irmãos, é a narrativa da sua experiência com Cristo. Eu vi o Senhor. Se é um Cristo vivo na sua vida, não há a necessidade teológica de aprendizagem para dizer: eu vi o Senhor. Terceiro, muito simples, Deus transforma endemoniados em missionários, aprenda isso. Deus transforma endemoniados em missionários. Essa é uma lógica do Evangelho. Vocês estão lembrados do gadareno? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 8, do verso 38 ao 39, aquele homem, ninguém o prendia, ninguém o segurava, vivia nu pelo cemitério, jogando pedra em todo mundo, xingando todo mundo tinha medo, parecia uma assombração no cemitério dos gadarenos. Aí Jesus chega, desce do barco, aquele homem vem andando, parecendo aquele filme. Tem uma série aí, eu não vejo, falar a verdade, eu não vejo televisão, irmãos. É a coisa mais difícil. Minha esposa chama para ver série, eu não consigo ficar 5 minutos na frente da televisão. Mas tem uma série que eu vejo um zumbi andando assim, né? Como é que chama aquele negócio? É uma série aí que tem um zumbi. Hã? Isso aí, deve ser isso aí mesmo. E aí vem aquele zumbi humano andando em direção a Jesus.
e diz: o que eu tenho contigo? E a Bíblia diz que Jesus pergunta quem era ele, e ele diz, qual que foi a resposta dele? Eu sou multidão, legião, multidão. Não era um demôniozinho, não, era uma multidão que tinha dentro daquele homem. Não era 7, não, era uma multidão dentro daquele homem. Jesus expulsa, vai tudo para os porcos, os empresários quebram tudo da cidade, o povo põe Jesus para correr. Aí Jesus está descendo, desce, entra no barco. Quando Jesus senta no barco, quem está lá no cantinho? Camisa fechada até em cima, todo vestido, gelzinho passado assim no cabelo, gravatinha, Bíblia debaixo do braço, calcinha social, está lá no cantinho. Jesus olha e fala: ué, mas quem que é esse aí? É o gadareno. Ele diz: Senhor, deixa-me ir contigo por onde fores. E aí Jesus diz: não, desce do barco, vai para a sua casa e diga aos seus, anuncie aos seus o que aconteceu contigo. O sujeito se tornou um missionário. Aquela mulher que estava lá, à beira do tanque, que já tinha tido 5 homens, uma vida de depravação, e ela tem um encontro com Jesus, a água da vida. E aí Jesus diz: vai, fala aos seus, e ela volta anunciando o evangelho na sua cidade. Irmãos, Jesus transforma endemoniados em missionários. E por último, depois da experiência com o Cristo ressurreto, eles estavam prontos para pregar em todo o lugar, a todos e em todo lugar. A mensagem do amor de Deus, ela precisa ser levada, a missão é dada a todos nós. Essa missão, essa tarefa de completar a missão, ela é dada a todos nós. E somos aqui as Marias Madalenas, somos os Davis que estão por aqui, somos os Gadarenos que estão por aqui. Mas quando encontramos com o Senhor ressurreto, a gente vira uma dinamite na mão do Senhor. A gente vira um missionário de carreira. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a missão precisa ser completada. E para esse tempo, o Senhor reservou esse desafio para nós. Deus, diante das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, das nossas paranoias, das nossas, ó Deus, dúvidas, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, e nos encoraje a ficar um pouco mais como Maria Madalena ficou. Ó Deus, e nos faça experimentar da sua presença como ela experimentou. E faça com que a mensagem em nós seja mensagem viva, como foi no coração dela. Ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos para esse mundo que o Senhor vive. No nome de Jesus. Amém.